Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você sabe, nossa pílula noturna, hoje segunda, né? É para a gente poder conversar um pouco sobre as perguntas que vocês têm nos feito no nosso canal direto de comunicação com vocês, lá no Instagram, que é o insti.ricardomelo. Meus amigos, indo direto ao ponto, hoje eu queria responder as duas perguntas das nossas queridas Elis Cardoso e a Dani Duarte. A Elis fez a primeira pergunta para a gente dizendo assim: Ricardo, nada me faz feliz na vida, não consigo ter felicidade em absolutamente nada. Casamento, família, trabalho. Olha, eu acredito muito em Deus, mas também não sinto que Deus esteja a meu favor. Tudo que eu faço dá errado, Ricardo. Todos os meus planos de vida, como é que eu faço para mudar isso no meu coração? Elis, minha querida, primeira coisa, troca esse pessimismo pelo otimismo. Cuidado, nós atraímos aquilo naquilo que a gente vibra, né? Aonde nossa mente, o nosso coração estiver vibrando, mais ele vai atrair essa realidade. Lembra-se quando Jesus fala: onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. O que eu vejo, meus amigos, e com certeza eu também me incluo, sem dúvida alguma, no meio disso, é que muitas vezes a gente se esquece do passado. E ao se esquecer do passado, parece que os problemas que a gente vive no momento presente, eles vêm do nada, né? E a gente se sente às vezes revoltado, chateado, impaciente para dar tempo ao tempo para as coisas se resolverem. Então, muitas vezes, nós vamos assistir uma pessoa ter um casamento feliz depois dela ter passado por um casamento difícil. Ela faz por merecer isso. Muitas vezes a gente encontra pessoas que dão certo na vida financeira depois que passaram por grandes problemas, onde aprenderam a valorizar a humildade, né, o ato de serem dedicados ao trabalho, quer dizer, granjearam mérito, ganharam mérito para terem o êxito que desejam. Não é? Algumas vezes a gente vê uma pessoa com uma vida saudável fisicamente, mas vai saber se numa existência anterior não se purificou de vários problemas físicos, né? Na realidade espirituais que se manifestaram no físico, para que agora reencarne bem. Então, Elis, a grande resposta que o Evangelho nos traz, minha querida, é que nada acontece por acaso. Então, troca a revolta pelo otimismo, é sério. Na medida do possível, procura, ao invés de focar a sua atenção na sua dor ou no que te falta, coloca a sua atenção naquilo que você pode fazer. E nesse sentido, gente, não conheço melhor remédio do que servir. Trabalho voluntário mesmo, caridade e terapia sem dúvida nenhuma. Quando nós ficamos dentro de casas, trancados, vendo televisão, na internet, em WhatsApp, em Instagram, no que for, nossas dores só aumentam, claro, porque o nosso foco está só nela, né? E a gente, para piorar, ainda só conversa com pessoas que também estão com dores. Aí um fala de um problema aqui, outro fala de um problema acolá, fala que não é assim. É um adoecendo o outro. Não, procure uma casa espiritual que você conheça, que se sinta bem e vá servir. Por quê? Porque você vai conhecer pessoas que também têm dores, só que elas estão o quê? Se esforçando com otimismo para se doar, para ajudar alguém, para estudar, né, o autoconhecimento, para se libertar de velhos traumas internos, para se libertar de vícios morais. E você pode ter certeza, Elis, que se você internamente começar a mudar um pouquinho para melhor, orar, conversar com seu anjo protetor, com Deus, mas com otimismo, não é com má vontade, não. Saindo da posição de vítima, que a gente tem a mania de se colocar, né? E saindo dessa posição e se colocando na posição de quem realmente deseja dar o próximo passo, você vai certamente sentir como você é protegida e amparada. Porque, gente, nenhum de nós está sozinho no mundo, nunca vamos estar. A bondade divina sempre nos rodeia, sempre cuida de nós. Você acha que Deus, o Senhor da vida que criou universos infinitos, realidades paralelas, o Senhor da vida que tem esse carinho, esse cuidado com a existência humana e permitir que a gente reencarnasse e ficasse jogado ao léu? Gente, chega a ser um pensamento infantil de todos nós, né? Claro que não. Então vamos elevar nossa vibração, Elis querida, para que a gente possa com certeza sentir a bondade divina mesmo no meio da dor, mesmo no meio dos grandes desafios. Nesse sentido, a fé e a caridade terapia, gente, creiam nisso ou não, faz uma diferença enorme. A Dani, gente, ela fala que é médium vidente desde pequena, né? Só que ela não sabe o que ela faz com essa característica mediúnica, porque ela diz que não consegue ajudar ninguém. Ela diz que os espíritos aparecem para ela, né, depois de algum tipo de acontecimento, mas que ela não sabe exatamente o que fazer para ajudar. Ela diz que já tentou parar de ver, mas não consegue e quer saber qual a finalidade da vidência. Meu anjo, primeira coisa que você tem que ter em mente, minha querida, a mediunidade não é doença.
Gente, eu vejo muitas pessoas falando isso, tire isso de mim, né? Eu não quero escutar, eu não quero ver. Gente, não funciona assim. Isso não é uma doença que você tira, isso é uma característica que nós trazemos ao reencarnarmos, que está ligado ao nosso perispírito. A mediunidade não é uma coisa que você faz um curso para ser médium, isso não existe, né? Nós trazemos essa característica no perispírito e ele vai se desenvolvendo de acordo com a nossa necessidade em uma época da vida. O tipo de mediunidade ou mediunidades específicas que a alma necessite trabalhar aqui na Terra. Eu vejo, minha querida, pela sua fala, que a sua dúvida se dá porque você desconhece o contexto mediúnico. Então, gente, a orientação não tem como ser diferente. Procure uma casa espírita, porque em termos de mediunidade, não há ninguém no planeta Terra que conheça mais do que a doutrina espírita. É quem estuda sistematicamente a mediunidade, quem tem livros extraordinários baseados na obra de Kardec, um grande e profundo estudioso no campo mediúnico. É onde nós temos as referências extraordinárias da mediunidade abençoada de Chico Xavier, o exemplo mediúnico do nosso amado Chico, de grandes médios ainda entre nós como Divaldo, de outras que já partiram para o mundo espiritual, mas deixaram rastros de luz como Dona Ivone Pereira. Entende? Então, vá a um grupo espírita porque você vai ver que a evidência é uma bênção. Às vezes você se assusta porque você ainda não sabe lidar com isso. Mas na medida que você for aprendendo, né, ao invés de ser rotulada de esquizofrênica, que é o que muitas vezes outras pessoas, né, fazem ao desconhecer o processo mediúnico, ou de uma pessoa que tenha transtorno mental, você vai ser acolhida e vai entender a si mesma. Eu, gente, não faz muito tempo conversava com uma pessoa muito querida que durante anos se considerou uma pessoa louca. Por quê? Porque no meio em que ela cresceu, né, sem acreditar na questão dos espíritos, ela via espíritos de uma maneira muito constante e já não conseguia mais viver direito. Né? E na realidade, de loucura não tinha nada, era simplesmente um médium precisando se aceitar e se permitir se tornar um instrumento de Deus para poder aliviar a dor do próximo. E olha que bênção, gente. A mediunidade matou a morte. Gente, vocês têm noção do que é isso? Nossa, eu agradeço todos os dias a minha mediunidade, todo instante, a todo momento. Imagina, né? A nossa relação com a dor existe, mas é muito menor do que, por exemplo, uma pessoa que talvez desconheça a vida do mundo espiritual. Então, não, querida, não fica com medo, não. Pelo contrário, agradeça a Deus essa oportunidade, ainda que você não saiba lidar com ela. Vai estudar. Né? Com certeza uma casa espírita vai te auxiliar e eu sugiro que inicialmente, até para ampliar a sua visão, você estude o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Estude, compre esse livro, você baixa ele na internet, ele é gratuito, leia as perguntas. Lá não vai ter tanto sobre mediunidade, mas vai ter sobre as leis do mundo espiritual. Acho que é o primeiro passo para você perder seu receio e até para te trazer mais curiosidade, desejo de estudo, que você vai saciar essa sede numa casa espírita responsável, adequada, que eu tenho certeza absoluta que vai te acolher com todo carinho. Tá bom? Meus amigos, espero que de alguma forma essas respostas tenham ajudado a vocês também, né? A clarear um pouco mais a ideia. E o processo é esse, né? Nada ocorre ao acaso, a gente está crescendo espiritualmente à medida que o tempo passa. E quanto mais a gente desperta, né? Para a luz divina e para as características que nós temos no hoje, que nós podemos trabalhar em nosso favor, do nosso crescimento espiritual, mais a gente sai da posição de vítimas da vida para a posição de quem vai conscientemente construir uma existência de paz e luminosidade. Tá bom? Então, luz para todos vocês. Lembrando que você pode e deve enviar sua pergunta no Instagram inst.ricardomelo. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.